Comandado por Javier Milei, o governo da Argentina anunciou na segunda-feira 21 a dissolução da Administração Federal de Ingressos Públicos, AFIP. O órgão que tem função de cuidar da arrecadação de tributos no país vai ser substituído pela nova Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro, a ARCA. A iniciativa faz parte de uma reforma estrutural desenhada pelo governo Milei para reduzir os cargos públicos em 45%, a fim de enxugar a máquina pública. Bruno Musa, ele que é economista, professor, empreendedor, participa aqui do Papo Antagonista e vamos tentar fixar essa participação toda terça-feira, aqui às 18 horas. Comenta pra gente essa notícia internacional. Há uma curiosidade, Bruno, muito grande em relação ao governo Javier Milei. A gente vê notícias na imprensa sobre situação econômica na Argentina, mas uns dizem algumas coisas, outros dizem outras. Existe um viés esquerdista, muitas vezes, contra um político à direita que está tratando de enxugar a máquina pública. Há reações pontuais, evidentemente, mas como é que você enxerga? O que ele está fazendo é correto? Está no caminho? Alguma ressalva? Boa noite. Muito boa noite, Felipe. Prazer estar aqui contigo. Vamos lá, então, fixar essas terças-feiras. Será um prazer. Bom, eu acho que o caminho principalmente passa pela mentalidade de como se governa um país. E eu acho que ele está seguindo no caminho perfeito. Por quê? É a mentalidade de que o Estado, que parasita em cima do dinheiro público, ele passa a ser agora diferente. O governo, não mais o governo que passa a estar no centro de absolutamente tudo, mas sim o empresário, o indivíduo, onde mais dinheiro acaba sobrando na mão da população e dos empresários com maior capacidade para investir, gerar emprego e, consequentemente, gerar renda. Para isso, você precisa diminuir o tamanho do Estado e trazer muito mais eficiência para ele. Vamos lembrar que desde que o Milei assumiu dia 10 de dezembro de 2023, ele já teve vários feitos importantes. Todos os meses, sem exceção, a Argentina apresentou superávit, ou seja, gastou menos do que arrecadou, e isso trouxe uma certa estabilidade monetária. Ele anunciou na semana passada também o fim do chamado, aqui no Brasil, do fundão eleitoral, ou seja, não mais usar dinheiro público para financiar campanhas políticas. Ele também já anunciou meritocracia para os novos funcionalismos públicos adiante. Enfim, só que, claro, tudo isso traz uma consequência no curto prazo. Igual políticas populistas inflam a economia no curto prazo porque você injeta dinheiro através do intervencionismo, você retirar essa droga, esse vício do uso do dinheiro público e do intervencionismo e do subsídio, que na Argentina é praticado por 20, 30 anos, ao retirá-lo, a economia sofre no curto prazo. Eu faço essa analogia com o ser humano. Você não fica viciado em drogas pesadas por 20 anos e no D1 que você deixou as drogas, você é uma pessoa saudável. Tem um caminho todo a ser perseguido para você trazer saúde para a economia. E o que o Milei vem fazendo com números, mostra isso. A Argentina está mudando a mentalidade e atraindo novos capitais. Uma coisa muito simples, para eu não me alongar muito, antes a Argentina simplesmente se financiava através da emissão de novos pesos. E a dívida, pasmem, era a Leliq, com dívidas que venciam em 28 dias, e os passes, com dívidas que venciam em 1 dia. E mesmo assim, não tinham capacidade suficiente para atrair investidores. Hoje, eles já conseguem captar uma quantia de dinheiro já com prazos mais longos, 4, 5 anos, mostrando que o mercado está se reabrindo novamente para a Argentina, dando confiança aos projetos que o Milei vem implantando. E, Bruno, imediatamente há reações quando se tenta enxugar a máquina pública, porque tem muita gente lá pendurada em cabide de emprego, pessoas que vão eventualmente perder cargos que eventualmente podem ser extintos, inclusive. Então, muitas vezes há uma repercussão na imprensa de manifestação, de protesto. Agora, isso é aquele imediatismo. Você considera, portanto, que são medidas estruturais que precisam ser tomadas para gerar uma bonança em médio e longo prazo? No curto prazo, Felipe, quando você retira uma benesse que você tem, ou um privilégio, digamos assim, é claro que assustam as pessoas no curto prazo, é super compreensível, você está numa posição ali, digamos, de privilégio, de estabilidade no teu emprego e de repente te cortam isso. É claro que a primeira reação vai ser apontar o dedo para quem está fazendo isso. Mas quando você olha ao longo da história, nos próximos anos,
a economia ela passa a ser muito mais pujante, muito mais aberta, mais competitiva e maior, e melhor, com maior produtividade, que acaba gerando um maior nível de emprego, maior renda, e essas pessoas se recolocam no mercado. A economia ela é muito mais dinâmica e muito mais pujante. Se nós eternamente olharmos o curto prazo, a gente vai viver de vício em vício, de estímulo em estímulo, e nunca tomaremos as rédeas de nossa própria vida. Então, sim, é extremamente urgente e necessário. A Argentina chegou no abismo. E como você percebe como a economia chegou no abismo? Quando você não tem mais demanda de investidores locais e estrangeiros para financiar a sua dívida, você precisa emitir moeda para financiar os seus passivos, que são os gastos do Estado, que cada vez mais crescem, porque, obviamente, quando você vê a população se empobrecendo, os populistas aparecem para dar mais ainda do que eles não têm, para não perderem aqueles votos. Portanto, é extremamente urgente e necessário essas mudanças estruturais. Aliás, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ontem, num evento, tinha falado que a reforma administrativa é importante para que o Banco Central possa reduzir a taxa de juros. Ele defende aí todo o equilíbrio das contas públicas, que muitas vezes não é defendido na prática pelo governo Lula. E hoje repercutiu uma entrevista do Campos Neto ao canal de TV americano CNBC. O Campos Neto afirmou que o crescimento surpreende não só em economias avançadas, mas também em emergentes. Destacou que a maior parte dos lugares não teve aumento de produtividade. O presidente do BC também disse que é importante comunicar que somos sérios em relação a atingir a meta de inflação e que a grande questão é por que condições financeiras não estão apertadas se os juros estão altos. Em outros momentos, ele falou sobre temas como a dívida global e as previsões para a economia americana. Bruno, quais pontos você destaca dessa entrevista? Aproveita até para recomendar o canal de YouTube do Bruno, @Bruno_Musa, e também a sua página de consultoria de investimentos, o bruno.com.br/investimentos. É isso, se não estiver certo, você me corrige. brunomusa.com.br/investimentos, o Instagram é esse, Bruno_Musa, e o YouTube, Bruno Musa. É isso aí, mas bom, vamos lá. Eu acho que algumas falas importantes que o próprio, que ele colocou, que você acabou mencionando, foi que as condições não estão apertadas mesmo com os juros muito altos. Isso mostra, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, como foram exageradas e muito aquele expansionismo fiscal e o estímulo monetário que foi dado durante a pandemia. Nós temos hoje nos Estados Unidos, em dívidas bancárias não colocadas no balanço, por volta de 750 bilhões de dólares, 10 vezes mais do que tínhamos na crise pré-crise de 2008. Ou seja, os incentivos fiscais e monetários que foram dados no mundo como um todo trouxe um endividamento global jamais visto. E cada país tem a sua particularidade. O que nós estamos vendo no Brasil é mais do mesmo. Ou seja, você tem, por um lado, a taxa de juros alta, que seria um freio de mão. Por outro lado, você tem o governo pisando no acelerador ao trazer um expansionismo fiscal, gastando muito mais do que arrecada, inclusive com os gastos parafiscais, aqueles gastos que eles estão fazendo artimanhas para não passar pelo orçamento. Colocam como despesa financeira e não como despesa primária. Você fala que está em linha de atingir o arcabouço fiscal, mas o endividamento frente ao PIB continua crescendo. Inclusive, o Instituto Fiscal Independente do Senado falou que a dívida deve terminar em 80% frente ao PIB esse ano e levantou outros 4 riscos importantes para a economia, e todos passam por isso. Ou seja, mais intervencionismo com maiores gastos públicos, transferindo renda para a população gastar no curto prazo. Tudo parece lindo, só que você está anabolizando no curto prazo sem aumentar a produtividade, como ele muito bem colocou. E aí, quando esse ritmo acaba, porque o dinheiro acaba e você não tem mais capacidade de se endividar, você precisa deixar a economia fluir. Aí a coisa começa a complicar, porque você não tem mais aquele anabolizante que vem trazendo crescimento no curto prazo. Qual é, Bruno, aliás, aproveitando esse tema do Banco Central, a sua expectativa para a gestão do Gabriel Galípolo? Está havendo várias polêmicas, teve aí declaração também que rendeu aí nas redes sociais de Gleisi Hoffmann a respeito de ele
acenar para o mercado, mas está mais alinhado ao presidente Lula. Nós chegamos a cogitar aqui essa hipótese, que ele votava junto com Campos Neto, que ele fez média com os senadores, mas eventualmente na presidência pode ficar um pouco mais alinhado com essa retórica petista de baixa da taxa de juros. Agora, é claro que tem outros fatores aí que podem influenciar nas suas futuras decisões. Qual é a sua análise a respeito dessa futura gestão? Olha, Felipe, eu acho que aí reside um medo importante, tá? A gente já falou aqui, inclusive na minha outra participação, sobre o histórico do próprio Gabriel Galípolo, que ele é um economista keynesiano, portanto ele acredita que o Estado é um indutor da economia e ele prega esse tipo de intervencionismo. Dito isso, não vou me aprofundar mais, que a gente já falou no outro comentário da última participação, isso gera e levanta um medo até por frases que ele vem colocando. Quando ele foi ali aprovado pelo Senado para ser o presidente do Banco Central, ele falou que o governo democraticamente eleito deve ser ouvido. E aí, é claro que não deve ser ouvido, uma vez se o Banco Central ele é técnico e independente, na verdade no Brasil ele é autônomo, não independente, o que acontece é que a decisão tem que ser puramente técnica, analisando dados e números para seguir a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, independente do executivo, seja de esquerda, centro ou direita, goste ou não, o Banco Central técnico tem que seguir o que foi determinado a ele, que é a estabilidade monetária. Dito isso, quando ele confronta falando que o executivo tem que ser ouvido, me parece muito estranho. Então, sim, eu acho que junto com outros diretores que estão sendo indicados pelo presidente Lula, há um risco tremendo ao longo do tempo dele ter uma influência muito grande, ele, Lula, dentro do Banco Central. Ainda mais na situação que nós estamos. Aumento de gasto público, crescendo muito mais do que a receita em termos reais, e inclusive hoje que saiu a arrecadação, a gente tem esse dado fácil de analisar. Mas quando você vê essas despesas crescendo maiores do que a receita em termos reais, ou seja, já descontados a inflação, a gente não vê nenhum sinal do governo querer cortar verdadeiramente gastos estruturais, até como a gente falou aqui do lance da Argentina. Então, essa situação para 2026, 2025 e depois de 2026, me parece extremamente preocupante. E o Lula nunca foi adepto de corte de gastos. Acho muito difícil, beirando os 80 anos de idade dele, num terceiro mandato, que ele mude toda a sua mentalidade. Completando aqui o que o Bruno Musa antecipou, sob o comando do Lula, o governo federal arrecadou 203,2 bilhões de reais com impostos e contribuições em setembro. O valor é o maior de toda a série histórica, iniciada em 1994 para o mês, de acordo com dados apresentados pela Receita Federal nessa terça-feira. No acumulado do ano, a arrecadação supera 1,934 trilhão de reais. Às vezes, esses números vêm em manchete, Bruno, e parecem assim positivos para o governo, porque tem muita arrecadação, só que isso é resultado de imposto, é resultado de inflação, e tem essa questão estrutural que você está apontando, então muitas vezes é um número que falseia a realidade para o médio e longo prazo. Há uma preocupação, pelo que eu vi do seu comentário, com o que vai acontecer no futuro. Claro, porque quando a gente olha e fala a arrecadação foi 203 milhões, a expectativa para esse ano é de 2,6 trilhões e bate recorde. Quando você vê uma manchete falando a arrecadação bate recorde, você já parte, se você não se aprofunda no tema, você já parte que ali é uma coisa extremamente benéfica. Mas vamos entender que todo esse ajuste que o governo vem tentando fazer, ou melhor, no mínimo, pelo menos o Haddad vem tentando fazer, é um arcabouço fiscal tentando fazer o ajuste apenas pelo lado da receita. E o que significa a receita governamental? Aumento de impostos. Portanto, quando ele tira mais dinheiro da mão da população e das empresas através do aumento de impostos, significa que nós perdemos capacidade, seja de consumir ou de investir, porque a gente precisa transferir esse dinheiro para o governo, de maneira forçada, vamos lembrar, obviamente, para que ele possa fechar as suas contas, honrar os seus compromissos de gastos cada vez maiores. Portanto, ao analisarmos, destrincharmos um pouco a matéria, a gente começa a ver que é sim preocupante, porque mesmo a arrecadação batendo recorde, a gente vê que no agregado do tempo, o gasto continua crescendo mais em termos reais, como eu mencionei, do que a arrecadação, mesmo essa batendo recorde mês após mês. É menos dinheiro na mão da população, menos liberdade para o indivíduo, seja gastar ou investir, e mais dinheiro para bancar o projeto do governo.
Muitíssimo obrigado, Bruno Musa, economista, professor, empreendedor. Sigam o canal dele também no YouTube, Bruno Musa, e a página de investimentos, brunomusa.com.br/investimento. Até a próxima terça-feira, às 18 horas, aqui no Papo Antagonista. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, até lá e um ótimo trabalho. Maravilha. Duda Teixeira, quer acrescentar algum comentário? A gente falou aqui de Javier Milei na Argentina, de Roberto Campos Neto no Banco Central, dessa arrecadação. O que você destaca? Eu estou imaginando, Felipe, que os argentinos estão fazendo festa, né? Churrasco com Malbec, né? O famoso vinho e assado. Porque acho que não tem nada mais popular do que você mudar a entidade que cobre impostos, né? E ainda demitir ali 40 e tantos % das pessoas. Puxa... Tinha um porta-voz do governo argentino falando que acabou a voracidade fiscal. Imagina ouvir isso aqui no Brasil, seria maravilhoso, né? A AFIP, que é esse órgão que coleta os impostos na Argentina, era um dos órgãos mais odiados pelos argentinos, porque durante muito tempo controlou a compra dos dólares dos argentinos. As empresas que queriam importar também tinham que pedir autorização para a AFIP. Então os argentinos sempre odiaram essa AFIP. Devem estar fazendo uma bela festa lá agora com essa notícia. Pois é, então vamos ver aí como será daqui para frente essa relação do governo Lula com o Banco Central, sob a gestão do Galípolo, e vamos continuar fazendo esses contrastes entre o Brasil e outros países, com governantes de diferentes pontos do espectro político e ideológico. Javier Milei está lá fazendo o seu dever de casa, pegou o país numa situação econômica deteriorada do governo Alberto Fernandes, aliado do Lula, um governo de esquerda, que resultou numa grande crise econômica, e agora está tomando algumas medidas que são impopulares para determinados setores, em razão desse enxugamento da máquina pública, mas que são cruciais para ter o equilíbrio das contas públicas para o futuro da economia do país. E é isso que a gente não vê o Brasil fazendo, com uma máquina pública bastante inchada, um Estado inchado, e governos, tanto à esquerda quanto à direita, que atuam para que esse inchaço permaneça ou até aumente. E há aqui alguns liberais defendendo que esse enxugamento seja feito também.